Oi gente, tudo bem? Dando continuidade então nos vídeos, hoje eu vim falar um pouco sobre sinais de pontuação. Eu vou falar sobre aonde a gente coloca cada um deles, aonde é a forma correta de se usar os sinais de pontuação. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o acento circunflexo, o acento agudo, como que eles ficam em cada palavra, como é que o som fica emitido através deles, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre pontuação, a maneira correta de se usar a pontuação nas palavras, nos textos, enfim. E eu trouxe bastante exemplo para a gente ver como que a gente pode usar ele da forma correta, eles, porque são vários, né? E da melhor maneira possível, então. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação utilizados na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados, seguidos de exemplos. Ponto. O ponto pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Acho que Pedro está gostando de você. Separar períodos, ele vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Abreviar palavras, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Dois pontos. Deve ser utilizado com as seguintes finalidades: iniciar fala de um personagem. Ela gritou: "Vai embora!" Anteceder apostos ou orações apositivas.
enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Anote meu número de telefone: 863820 847. Anteceder citação direta é como disse Platão: de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Reticências. Usa-se para indicar dúvidas ou hesitação. Sabe, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Talvez, se você pedisse com um jeitinho. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. Suprimir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Parênteses. Os parênteses são usados para
isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Ponto de exclamação. Em que situações utilizar? Após vocativo, Juliana, bom dia. Final de frases imperativas. Fuja. Após a interjeição, ufa, graças a Deus. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo. Que lástima. Ponto de interrogação. Quando utilizar? Em perguntas diretas. Quando você chegou? Às vezes, pode ser utilizada junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito, é sério. Vírgula. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por eles separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. A seguir, confira as situações em que se deve utilizar vírgula. Separar o vocativo. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Separar apostos. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Separar conjunções intercaladas. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas, e etc. Ponto e vírgula. Utiliza-se ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens.
Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. Utilizamos ponto e vírgula também para separar orações coordenadas, muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado a vírgula. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas numa quietude apática. Era pronunciadamente vultosa, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora, asma cardíaca, os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. O Visconde de Inhomerim, Visconde de Tauanai. Nove. Travessão. O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins: iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então ele disse: gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Indicar mudanças interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém. Brasília é decepcionante. Dez. Aspas. As aspas são utilizadas como os seguintes objetivos: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente, indicar uma citação direta.
Viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar. Essa de Queiroz. Observação: quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já esteja presente, usa-se a marcação simples, não a dupla. Bibliografia: Cunha, C. Sintra, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo, sexta edição, Rio de Janeiro, Lexicon, 2013, 800p. Aqui foi mais um exemplo de como utilizar vírgula, ponto e vírgula, ponto nas bibliografias. Então, gente, era isso. O vídeo de hoje eu trouxe mais ou menos essa explicação, a maneira que a gente pode usar da maneira correta, né? A pontuação. E eu acho que através dos exemplos torna mais fácil pra gente aprender. Pelo menos eu consigo ter um entendimento melhor dos assuntos, dos conteúdos quando tem exemplo. E às vezes a gente lendo, a gente interpretando, se torna mais fácil pra gente seguir usando a pontuação da maneira correta. Porque às vezes um ponto ou uma vírgula num lugar errado muda todo o sentido da palavra, da frase, do que for, né? Da mensagem. Por isso que a gente tem que tomar sempre um cuidado muito especial quando a gente for enviar, escrever, digitar. Como que a gente está colocando aquele ponto? Qual a maneira exata? Será que aquela vírgula é ali? Será que esse ponto é aqui? Então eu trouxe bastante exemplos nesse vídeo justamente para a gente poder entender melhor sobre o assunto.